Bom, e o Canal do Boi transmite na próxima segunda-feira, dia 18, o plantio oficial da soja em Mato Grosso do Sul. No dia 15, termina o período de vazio sanitário da cultura em alguns dos principais estados produtores. A partir do dia 16, já é permitida a presença da planta viva da cultura nas lavouras destas localidades. A semana que vem marca o início do plantio da safra 2017-2018 de soja do Brasil. A expectativa, por enquanto, é de uma safra menor que a 16-17, mas ainda superior à marca de 100 milhões de toneladas. Os estados que já poderão entrar com máquinas no campo a partir do próximo sábado são Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rondônia e Santa Catarina, sendo que em Santa Catarina o período foi recentemente adotado. No Paraná, onde o vazio também acontecia até o dia 15, agora passa a vigorar o prazo até o dia 10. O lançamento do plantio oficial da soja em Mato Grosso do Sul é uma parceria entre a ProSoja e Senar do Mato Grosso do Sul com o Canal do Boi. Serão apresentadas projeções com palestras sobre temas ligados ao desenvolvimento da cultura e resultados de campo. E quem fala mais sobre essa parceria e a transmissão do plantio de soja em Mato Grosso do Sul é o apresentador do Agricultura BR, Fabiano Reis. Boa noite, Fabiano. Tudo bem? Boa noite, Renata. Tudo ótimo. E, Renata, além da segunda-feira nós termos, né, o lançamento do plantio oficial da safra de soja do estado do Mato Grosso do Sul, da temporada 17-18, nesta semana também o Canal do Boi coloca um projeto novo no ar, que é o Caminhos da Produção, parceria da ProSoja de Mato Grosso do Sul, com o Canal do Boi, mostrando tecnologia, como é que o sistema de informações ele tem funcionado para conseguir apurar o desenvolvimento das lavouras de milho, de soja no estado, e que é um grande exemplo. Inclusive, outras instituições de vários estados brasileiros têm vindo buscar essas informações junto à ProSoja para serem implementadas em seu estado. Sobre o plantio da soja, nós teremos então uma grande equipe, uma transmissão que vai começar logo cedo, já na cobertura dentro do programa Bom Dia Produtor, com o Antônio e com a Elaine Valdez, e depois a transmissão integral dele, já dentro da Agricultura BR, a partir do meio-dia, no horário de Brasília. Nós vamos falar sobre questões climáticas, sobre mercado, sobre também variedades de soja, tendências, e fazer também uma grande mesa redonda, que vai ter a participação ali do público, que deve estar estimado em 500 pessoas, 500 produtores rurais, que vão participar desse evento na próxima segunda-feira na Fazenda J. Basso, em Ponta Porã. Fabiano, qual a importância dessa parceria ProSoja Senar com o Canal do Boi para quem nos assiste, para o produtor e também para o pecuarista? Olha, tem as questões que são ligadas ao desenvolvimento de tecnologias, de técnicas e sustentação para que o produtor rural possa ter o melhor resultado no campo. O Canal do Boi, ele pega esse desenvolvimento que é da ProSoja, que é do Senar, e faz com que ele chegue mais rápido dentro da onde precisa, ou seja, nas propriedades rurais. O produtor rural, os trabalhadores têm acesso a essas informações de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira mais efetiva, conhecendo como elas funcionam. No caso dos levantamentos de dados técnicos e agronômicos, eles são importantes também para que o produtor rural tenha a melhor estratégia de negócio. Isso mexe com a rentabilidade, porque isso ajuda ele a fazer o melhor planejamento, seja para aquisição de produtos ou seja para a venda daquilo que ele produz. Aproveitando só um pouquinho a sua presença aqui no Pecuária BR, eu queria que você comentasse, a gente vai dar em detalhes direto de Brasília, mas sobre esse levantamento da Conab hoje, divulgado hoje, da safra 17-18. Tem alguma expectativa, algum destaque? Temos dois importantes destaques. Nós tivemos hoje 3 levantamentos sendo apresentados, no do IBGE, o da Conab para a temporada 16-17 e o Departamento de Agricultura americano falando da temporada 17-18. A Conab, em especial, Renata, ela trouxe novidades no que diz respeito à exportação brasileira. Esse é o grande resumo quando falamos a respeito do levantamento da Conab, 12º, o último da temporada 16-17. Para a soja, a estimativa de exportação subiu para 64 milhões de toneladas. Esse é um número muito importante, porque como o Brasil produz agora estimativa de 114 milhões e 80 mil toneladas, ter uma saída para essa soja é muito importante. Para o milho, a situação também fica um pouco menos desfavorável. A produção de milho ela vem muito elevada, de acordo com a Conab, quase 98 milhões de toneladas. Por outro lado, estimou agora essa produção em 29 milhões de toneladas. Em relação ao Departamento de Agricultura americano, aí sim a safra 17-18, para os
Estados Unidos, todo mundo esperava uma redução na expectativa de produção, e os americanos fizeram justamente ao contrário. Ao invés de ceder, cair com a sua estimativa de produção, subiram a estimativa. Agora a produção americana pode ser superior a 120 milhões de toneladas de soja. Tá certo. Obrigado pelas informações, a sua presença aqui no Pecuária BR. Até amanhã, né? Até amanhã, Renata. Zaidan? A Juliana Rezende vai trazer agora as condições do tempo na parte de baixo do mapa do Brasil. Vamos conferir. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. As chuvas seguem persistentes na região sul. Isso deve garantir bons índices de umidade do solo na maior parte do centro-sul do Brasil, como é o caso da região sul. Nos 3 estados do sul do país, a disponibilidade hídrica do solo aumentou bastante durante as últimas semanas e os pastos foram bastante beneficiados por conta desse aumento do índice de umidade no solo. Nos próximos 5 dias, as chuvas seguem bastante fortes, principalmente no Rio Grande do Sul, onde pode chover até 70 milímetros de água durante os próximos dias. As instabilidades também avançam um pouco mais entre Santa Catarina, mas chove de forma mais fraca. O tempo seco persiste na maior parte do centro-sul, como é o caso da região centro-oeste, o sudeste e também o Paraná, até o dia 17 deste mês de setembro. A partir da próxima semana, essas chuvas na região sul agora perdem um pouco mais de intensidade. O acumulado não passa de 15 milímetros no Rio Grande do Sul e de 5 milímetros no estado catarinense. O tempo seco persiste ainda na maior parte das regiões do centro-sul do Brasil, ainda como é o caso do centro-oeste, sudeste e também na maior parte do Paraná. Isso ocorre por conta da atuação de um bloqueio atmosférico que inibe a passagem de novas áreas de instabilidade. Agora, já na terceira semana, é que as chuvas conseguem enfraquecer esse bloqueio e se espalham pela maior parte do centro-sul do Brasil. Volta a chover na maior parte da região sudeste, ainda segue chovendo na região sul e algumas instabilidades conseguem avançar para algumas áreas da região centro-oeste, como é o caso da faixa leste de Goiás, do extremo sul do Mato Grosso do Sul e ainda também da faixa oeste do Mato Grosso. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades começam a avançar para as áreas mais centrais do Brasil. Com isso, os pastos seguem beneficiados por conta dessas chuvas mais abrangentes. Elatos é a principal forma de defesa contra as doenças da soja. Mas não acredite em mim, locutor. Acredite nos produtores que utilizam Elatos. Nós fizemos lado a lado, deu 11 sacos a mais aonde foi com Elatos. Elatos, eu assino embaixo. O Elatos, ele dá um residual maior, né? A gente demora mais a reaplicar, né, o produto. Elatos, eu assino embaixo. Elatos, amplo controle para as doenças da soja. Testado e aprovado por quem mais entende, o produtor. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. De produção ou de reprodução? Vamos conhecer agora informações sobre a IATF, inseminação artificial em tempo fixo, aquela em que o pecuarista não precisa observar o cio da vaca. Gustavo D'Angelo tem as informações. Nós estamos aqui na Fazenda do Glória, ela que é uma fazenda experimental da Universidade Federal de Uberlândia, e nós vamos falar sobre o assunto reprodução. Por isso, eu converso agora com a professora Ricarda Maria dos Santos, especialista neste assunto da Universidade Federal de Uberlândia. Professora, sabendo de todas as vantagens, os benefícios da inseminação artificial, por que ainda ela é pouco utilizada na pecuária de leite? Uma das grandes dificuldades para a utilização da inseminação é que o manejo de observação de cio, ele não é um manejo fácil. E muitas fazendas, às vezes, tentam implantar a inseminação artificial e acabam não tendo o sucesso esperado por conta das dificuldades de observação de cio, que é um manejo que depende muito de rotina, de dedicação, e quanto menor a fazenda, mais difícil, porque a mesma pessoa que vai fazer esse manejo de observar cio também vai fazer as outras atividades da fazenda e acaba perdendo muito cio e não inseminando as vacas no momento adequado, consequentemente não tem o resultado esperado. Tem alguma outra técnica que melhora isso? Uma das opções que a gente tem para corrigir isso e realmente ter sucesso com a inseminação artificial é o que a gente chama de IATF, que seria o quê?
o manejo, né, que a gente vai preparar a vaca, usar um protocolo hormonal para preparar a vaca para ela ovular no momento esperado. E com isso eu consigo inseminar ela em tempo fixo, né? Então é a inseminação artificial em tempo fixo. Eu preparo a vaca para que ela seja inseminada no momento adequado, sem a necessidade de observação de cio. E com isso a gente tem resultados muito bons, tanto para a vaca de leite quanto para a vaca de corte. Tá certo, professora. Obrigado pelas informações. Gustavo D'Angelo para o SBA. Bom, o nosso assunto agora é o mercado financeiro. Vamos direto à Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz o fechamento da moeda americana nesta terça-feira. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, o mercado financeiro teve um dia de cautela hoje em função dos acontecimentos no cenário político, né? Dos indícios de corrupção por parte do presidente Michel Temer, que foram levantados pela Polícia Federal. E com isso, o dólar reagiu em alta hoje frente ao real. Foi a maior alta em quase um mês. A última alta havia sido registrada no dia 17 de agosto. E na máxima do dia, o dólar chegou aos R$ 3,13 mais 90. No fechamento, o dólar comercial encerrou o dia em R$ 3,12 mais 90, uma alta de 0,77%, impulsionada, como eu falei, por esses fatores envolvendo o presidente Michel Temer, que causaram uma certa instabilidade no mercado financeiro, desvalorizando o real e valorizando o dólar comercial. Nós voltamos a Campo Grande, daqui a pouquinho eu volto com mais informações do mercado do boi gordo e também do bezerro. É com vocês. Tá ok, Sara, combinado. Vamos agora para um breve intervalo comercial e a gente sai com imagens dos animais que serão ofertados daqui a pouquinho, a partir das 8h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo aqui pelo canal do Boi ao Virtual Gado de Corte da Araguaia Leilões. Em oferta, animais para cria, recria e também para engorda. Nós já voltamos. Pecuária BR de volta e a Acrimate, Associação de Criadores de Mato Grosso, realizou na última sexta-feira a primeira reunião com a Fundação Dom Cabral para dar início aos estudos de viabilidade da implantação de indústrias frigoríficas geridas por pecuaristas. O levantamento foi solicitado a partir da demanda dos associados para conhecer o segmento industrial da cadeia da carne, desde custos, receitas, mercado e gestão administrativa do negócio. Os estudos foram encomendados pela Acrimate para a elaboração de um plano de negócios para o funcionamento de frigoríficos constituídos essencialmente por produtores. A Fundação Dom Cabral, a partir desta demanda, vai avaliar onde e em quais condições a reabertura de plantas frigoríficas seria viável. Em princípio, o estudo será realizado em 10 microrregiões produtoras que possuem plantas industriais inativas. Eu estou aqui com o João Pedro para... João, será que funciona? Porque essas iniciativas estão sendo pensadas há muito tempo. Até pouco tempo atrás era muito difícil, porque você tinha um problema sério da corrupção. Quando você olha as conversas do pessoal do JBS, você vê o impacto que tinha essa questão de benefícios, de incentivos, e deturpava o mercado. E você tem hoje, no Brasil inteiro, pelo menos nós estamos pensando que vai entrar num novo período, que vai se respeitar as coisas, que vai se segurar a corrupção, que não vai ter fiscal na gaveta, etc, etc. Então é um momento oportuno. Mato Grosso, 50% está na mão do JBS. Em algumas regiões é só JBS. E lá a distância são 200, 500 quilômetros, que fica impossível levar para outros lugares. Eles têm muita planta lá, tem mais de 12, 14 plantas que estão desativadas. Foram compradas, foram arrendadas e foram desativadas. Esse trabalho da Fundação Dom Cabral é importante. Eles vão fazer uma radiografia do setor, vão ver o que pode ser feito e vão mostrar um caminho. É como falou o presidente da Acrimate, não é que a Acrimate vai fazer, vai participar, não, ela vai mostrar e vai deixar que o pessoal se organize e se defina o que vai ser feito. Num frigorífico, o importante é ter escala, o importante é você ter condições de abater um número mínimo de animal todo dia para você ter o teu custo fixo não ficar um fator limitante.
Pô, lá tem grandes pecuaristas, se eles estivessem interessados, eles mesmos, 30, 40 pecuaristas fazem a escala de um frigorífico desse que pode bater até 1.000 cabeças a dia. Segunda questão é você procurar mercado para carne. Você não pode entrar no mercado de commodity, vender carne é qualquer carne. Não, você tem que entrar com carne boa. Eles têm condições de fazer isso lá. Mato Grosso exportou 20% das exportações. Pois é, inclusive falamos isso na abertura do programa hoje. O estado já superou São Paulo. Superou São Paulo. É o maior exportador de carne bovina do Brasil. E não é difícil, não sei se não é fácil também não deve ser, mas não é difícil esses frigoríficos fazerem joint venture, associações com distribuidores de carne na Europa, na Ásia, e lançar marca própria. Por que não? Fazer um trabalho, não vai vender preço de $4.000 a tonelada, vai vender carne de 8, 9, 10 mil dólares a tonelada. E você hoje na China, Hong Kong, por exemplo, Hong Kong, que é o maior importador de carne no Brasil, na realidade é um grande entreposto, não é só para consumo da província de Hong Kong, ele vende para toda a Ásia lá. Por que não fazer um trabalho, esses frigoríficos já fazerem alguma joint venture com algum grupo distribuidor na Ásia lá, especialmente na Hong Kong ou na China, para distribuir essa carne? Vamos produzir uma carne em cima de capim. Em Mato Grosso, hoje, você tem a integração avançando a passos largos lá, a integração soja com braquiária, e você produzir uma carne de excepcional qualidade, você tem grão à vontade. Agora estão se construindo destilarias de etanol a partir de milho, de grão de milho. Você tem um farelo chamado DDG, Distilled Dried Grain, que é um farelo de milho, que é um farelo que, para ruminantes, é uma excelente fonte proteica. Tem milho à vontade, a 14, 12, 13, 14 reais a saca. Você tem condições de um clima muito bom para confinar no período da... Tem extensão, né? Então, ou semi-confinamento, aproveitar aquelas braquiárias que estão bonitas, tem pasto, tem folha, fazer uma complementação no coxo. O Mato Grosso tem tudo para dar certo. Agora, o pecuarista ele tem que encarar como uma atividade extremamente séria. Eu acho que tem que ter um gestor, um executivo, um profissional que tenha na mente dele que ele tem que viver daquilo, que ele tem que fazer aquilo. Eu acho que eu iria um pouquinho mais. Eu acho que o exemplo é fazer uma gestão profissional, executivos profissionais. Os acionistas principais, fazer parte do conselho, mas a execução para uma equipe de profissionais. E acompanhar crédito, para não correr risco de entrar em calotes, etc. Fazer um negócio extremamente controlado. Eu acho que tem tudo para dar certo. Parabéns para a Crimate, o Luciano e a turma do Luciano Vacari lá. Porque é um assunto que hoje tomou conta da pecuária no Brasil. Você tem tudo que é lugar no Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul, nós estamos estudando uma cooperativa aqui na região de Campo Grande, e outros já em Macamapã, o pessoal lá do Catenate, a turma lá está tentando um outro modelo, ou seja, tem condições de fazer e o momento é propício. Nós temos que sair daquela zona de conforto, vou produzir gado, quem mexe com isso, quem vai abater o frigorífico. Não. Por que não fazer uma cooperativa, alguma associação, sei lá, a própria Crimate não tem uma receita pronta, ela está sugerindo algumas ações e a Fundação Dom Cabral que vai dar uma definição bem mais clara das possibilidades para aproveitamento dessas plantas lá. Legal, obrigado, João. Bom trabalho. Oi, Renato. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de grãos e o Brasil vai produzir mais de 230 milhões de toneladas de grãos na safra 16-17. Esses números foram divulgados nesta terça-feira durante levantamento da Conab. Acompanhe a reportagem. A estimativa da Companhia de Abastecimento divulgadas do 12º levantamento do ano prevê uma safra de 238 milhões e 700 mil toneladas, o que representa um crescimento de 27% em relação à safra passada. No total, a expectativa é de que o Brasil produza mais 52 milhões de toneladas. A área plantada chega a 60 milhões de hectares, um crescimento de 4,4%. Esses números de 238,7 milhões de toneladas que nós estamos verificando na nossa produção mostram o dinamismo do agro. Nós tivemos um crescimento de quase 30% na produção, com um crescimento na área de pouco mais de 4%. Mostra o nível de produtividade crescente no agro, na agricultura brasileira. Isso é função de alguns fatores que nós podemos elencar, como o padrão tecnológico que a agricultura brasileira hoje está desenvolvendo, o conhecimento que o produtor tem hoje das suas atividades
e a preocupação que ele tem cada vez mais com o meio ambiente, fazendo com que tenha uma agricultura muito produtiva com respeito máximo ao meio ambiente. Segundo os dados da Conab, a produção de milho primeira safra é de 30 milhões de toneladas, ou seja, um crescimento de 18%. Já a soja continua sendo a estrela da lavoura brasileira. A produção vai chegar a 114 milhões de toneladas. Primeiro, que nós tivemos um clima excepcional. Eu digo que o clima foi o grande amigo do produtor, né? Segundo, nós podemos comentar que o crédito rural ele estava pronto e a hora para o produtor ser utilizado. Terceiro, os custos de produção foram menores no início da safra, em função dos preços baixos, principalmente dos fertilizantes e dos agrotóxicos. Quarto, nós tivemos os pacotes tecnológicos que foram empregados pelo produtor de forma que tivesse uma boa rentabilidade, uma boa produtividade. Quinto, eu acho que é importante citar o aumento da área. 2% de aumento da área de soja é muita coisa, principalmente de um produto que tem uma força que ele tem em termos de produção. Nós tivemos aumento de quase 12%, se eu não estou enganado, na área de milho, segundo a safra. É uma área substancial de aumento. Por fim, a gente tem que comentar o seguinte: todos esses componentes não trariam o resultado que nós temos se não tivesse uma boa gestão da produção pelo produtor. O produtor é um grande responsável por tudo isso. O mercado oferece para ele os pacotes, mas ele, com a boa gestão, com o conhecimento que ele tem, é que gera essa safra. Então, esses componentes todos juntos é que fizeram com que essa safra tivesse essa resposta que deu. Camila Xavier, para o SBA. E esse levantamento da Conab mostrou que o Brasil deve aumentar ainda mais as exportações de milho, que já estão aquecidas. Isso acaba mexendo com os preços. Vamos conferir a análise da Scott Consultoria com o Rafael Ribeiro. Olá pessoal, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Vou falar um pouquinho hoje das exportações de milho, agora nessas 2 primeiras semanas de setembro, que atualmente aí é o principal fator de sustentação das cotações aqui no mercado interno. Justamente essa maior movimentação para exportação e também aí em função da ponta vendedora mais retraída e também notícias já falando em redução de área plantada com milho na primeira safra na temporada 17-18, né? Com relação às exportações, vamos voltar um pouquinho em agosto, nós embarcamos aí 5,25 milhões de toneladas, que representou uma média diária de 230 mil toneladas, né? E isso significou 106% mais na comparação com julho deste ano e 105% mais na comparação com agosto do ano passado, né? Agora em setembro, se a gente pegar aí as 2 primeiras semanas, o país embarcou em média 301,2 mil toneladas, isso representa aí 31,8% mais na comparação com agosto desse ano, né, que já tinha crescido aí mais de 107%, e o volume foi 117,1% maior na comparação aí com a média diária de setembro do ano passado. Então os volumes crescentes desde julho é justamente essa maior movimentação que vem dando sustentação às cotações para o milho aqui no mercado interno, mesmo diante aí nessa reta final da colheita da segunda safra e diante também de uma boa disponibilidade na temporada. Em curto e médio prazo, as exportações aquecidas, pelo menos aí até outubro, novembro, devem seguir como fatores de sustentação das cotações e expectativa para esse segundo semestre de preços mais firmes, com altas, né? E esse cenário deve perdurar aí pelo menos até o começo de 2018. Por hoje é isso aí, pessoal. Eu sou o Rafael Ribeiro, sou analista de mercado e consultor da Scott Consultoria. Um abraço e até a próxima. Bom, e a gente vai para um breve intervalo comercial, dando mais uma olhada em alguns dos lotes que serão ofertados hoje à noite, a partir das 8h30, horário de Brasília, no virtual gado de corte da Araguaia Leilões, em oferta animais para cria, recria e também para engorda. Nós já voltamos. Voltamos a destacar a pecuária de Mato Grosso, que tem o maior rebanho bovino do país. No mês passado, o estado abateu o maior volume de gado bovino desde julho de 2014. É o que aponta o relatório semanal do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso divulgou que em agosto foram abatidos 496.900 animais, aumento de 13,12% em comparação ao mês anterior.
Entre as categorias, houve um aumento no abate de machos e fêmeas em relação a julho, sendo uma alta de 18,84% para machos e 5,10% para fêmeas. O abate de animais com menos de 24 meses cresceu 48,41%, devido à intensificação das entregas dos bovinos advindos de confinamentos. De acordo com o boletim semanal do IMEA, com as exportações de proteína bovina mato-grossense rompendo recordes e o aparente reaquecimento da demanda interna, o abate de animais encontra sustentação na demanda para poder avançar ainda mais nos próximos meses. Segundo o relatório, esta semana ficou marcada por uma maior resistência dos produtores em entregar bovinos e, com isso, os preços permaneceram em alta. A arroba do boi gordo foi cotada a R$ 131,20, um aumento de 4,26%. A arroba da vaca pronta para abate foi cotada a R$ 123,79, alta de 3,61%. O bezerro de ano continua apresentando alta no valor da unidade, sendo cotado a R$ 1.132,50 por cabeça, aumento de 3,60%. A relação de troca boi-bezerro segue estável, dado que houve uma alta valorização para ambos indicadores, ficando em 1,97 cabeça por cabeça. Foi registrado um aumento de 1,73 pontos percentuais no diferencial de base Mato Grosso-São Paulo, justificado pela maior valorização nos preços da arroba em Mato Grosso quando comparado a São Paulo. Bom, vamos atualizar esses números, vamos até a Bolsa de São Paulo com a Sara, que traz os valores do bezerro e também do boi gordo, mas antes uma informação sobre uma missão dos Estados Unidos em frigoríficos brasileiros. É isso mesmo, Sara? É isso mesmo, Renata. Durante essa semana, 5 veterinários dos Estados Unidos estão aqui no Brasil para inspecionar frigoríficos de carne bovina. A vinda deles foi uma solicitação em pedido extraordinário por parte do Brasil para mostrar que foram corrigidas algumas falhas verificadas em uma outra visita no mês de junho. Tudo isso, é claro, para tentar reverter a suspensão da carne bovina brasileira aos Estados Unidos. Bom, dito isso, vamos então para as cotações do boi gordo no mercado físico, de acordo com o levantamento do CPEA para esta terça-feira. O boi gordo ele veio em queda hoje e o preço médio no levantamento do CPEA aponta para R$ 143,98 a arroba do boi gordo no dia de hoje. Preço médio do CPEA, usando como referência o estado de São Paulo. No acumulado do mês, o boi gordo segue em alta, acima de 1%. Do boi gordo, vamos ver como ficaram as cotações do boi no mercado futuro. Contrato com vencimento para setembro caiu 1,15% e foi negociado hoje aqui na B3 conforme o ajuste atual por R$ 143,19 a arroba. Contratos com vencimento para outubro, contrato referência a 140 negociações, no valor de R$ 139,57 a arroba. No ajuste anterior, esse contrato vinha em R$ 141,62 a arroba e com a queda de quase 1,5%, portanto, ficou abaixo dos R$ 140 a arroba. Contratos com vencimento para novembro, R$ 138,60 a arroba, queda também de quase 1,5%, e contrato para o mês de dezembro, R$ 139,15 a arroba, desvalorização de 0,96% no vencimento de dezembro. Passamos para o mercado do bezerro, no mercado físico, conforme o levantamento do CPEA. O preço médio praticado nesta terça-feira no estado de Mato Grosso do Sul, estado referência no mercado do bezerro, foi de R$ 1.177,79 por cabeça. O bezerro que vem em alta, como a gente vem acompanhando, vem numa alta desde a semana passada e hoje em mais um dia de alta. No acumulado do mês, a valorização fica em torno dos 5% para o mercado do bezerro. Essas eram as informações de hoje aqui na B3. O programa segue com vocês aí de Campo Grande. Até mais. Até mais, Sara. Obrigada pelas informações. Aidan? Vamos conferir a análise de mercado do boi gordo hoje. Agora, Isabela Camargo, da Scott Consultoria, tem as informações. Olá a todos.
Nessa terça-feira, 12 de setembro de 2017, o cenário ainda é de firmeza em relação ao mercado do boi gordo. Entretanto, o que a gente observa é uma diminuição nas vendas de carne bovina comparado ao início do mês e também um alongamento das escalas de abate. Então, mesmo com a oferta restrita de animais terminados, algumas indústrias oferecem preços abaixo da referência. É o caso de São Paulo, onde muitas indústrias já vêm trabalhando com pagamentos aí de R$ 3 a R$ 4 abaixo da referência. Mas essa não é a realidade para o país inteiro. A gente teve 6 altas hoje das 32 praças pesquisadas aqui na Scott Consultoria e entre elas Goiás e Minas Gerais. Agora, para os próximos dias e para os próximos meses, fica a atenção quanto ao comportamento em relação à venda de carnes, em relação à demanda, que pode colaborar para a firmeza dos preços. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Cotações do boi gordo. Oferecimento Topline Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Agora a cotação apurada pela Scott Consultoria para uma boiada comum. Preços à vista, vamos começar pela região sul. Não tivemos alteração de preços, dá uma olhada nos números, são os mesmos desta segunda-feira. Na região norte teve alteração, alta de 50 centavos no Acre, fechando a 117, R$ 2,00 no sudeste de Rondônia, queda de R$ 1,00 no sul do Tocantins e alta de R$ 3,00 no norte do Tocantins. Quedas na região nordeste, de 50 centavos no sul da Bahia e de R$ 1,00 no Maranhão. Agora, a região centro-oeste teve alta de R$ 3,00 no sul de Goiás, nas demais praças tudo igual. Na praça de Mato Grosso, alteração de 50 centavos no norte do estado. Nas demais praças, tudo igual. Alteração para cima, né? 50 centavos de alta no norte do Mato Grosso. Na região sudeste, queda de 50 centavos em Barretos e Araçatuba e alta de R$ 2,00 em Belo Horizonte, de R$ 1,00 no sul de Minas e de R$ 2,50 no norte mineiro. Bom, vamos agora a outra fonte de apuração de preços, Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. A gente começa pela região sul do país, onde, segundo a apuração da Rural, houve alta de R$ 2,00 no Paraná e alta de 3 centavos no quilo no Rio Grande do Sul. Na região norte, queda de R$ 2,00 no Pará e alta de R$ 2,00 em Rondônia. Região nordeste, alta de R$ 1,00 no Maranhão. Na região centro-oeste, os preços se mantiveram estáveis hoje. Agora a região sudeste, para a gente finalizar, teve alta de R$ 1,00 apenas em Minas Gerais. Nas demais praças, preços estáveis. E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a parte 2 do Fórum Carne é Saúde, realizado pelo Canal do Boi e pela Valê durante a Expo Inter 2017. Até já. O Canal do Boi e a Valê realizaram no dia 31 de agosto o primeiro Fórum Carne é Saúde durante a Expo Inter em Esteio, no Rio Grande do Sul. O evento na Casa da Valê, no Parque Assis Brasil, será transmitido durante toda essa semana aqui no Pecuária BR. E ele contou com representantes de setores diferentes da cadeia da pecuária de corte. Alcides Torres, diretor da Scott Consultoria, Emílio Salani, representante do Sindan, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, Rogério Betti, do Açougues Debete, Eduardo Fornari, da rede de restaurantes Vermelho Grill, Guilherme Gomes, gerente técnico da Valê, Tiago Arantes, diretor de unidade de ruminantes da MSD Saúde Animal e José Schneider, pecuarista e representante da Fazenda GAP, que possui unidades em Rio Grande do Sul e também no estado de Mato Grosso. Acompanhe agora a segunda parte do Fórum Carne é Saúde. Nós estamos na Expo Inter 2017, este ano, para mim, fazendo jus à grande fama, à reputação que essa feira tem, de uma das principais da América do Sul. E aqui um representante da pecuária do Rio Grande do Sul, que é a GAP. O Caju está aqui conosco, mas
não só Rio Grande do Sul, mais recentemente também, você está no Mato Grosso, né? Há 30 anos. Sim, recentemente, 30 anos, é boa. É que o Jorge está falando porque a nossa empresa ela é centenária na criação de gado desses que eles estão falando, dissertando sobre a qualidade. Que bom que não é tão perto do meio-dia esse nosso fórum, porque senão a gente não ia conseguir mais falar. Nós ia ter que ir para um restaurante de uma vez, porque eu queria agradecer a minha participação, o convite, tá? Que eu acho que o fórum, esse primeiro, vai ter vários, porque vocês já viram aqui, eu estou encantado com o que eu estou recebendo de informação, de uma maneira descontraída, sem palestra, as pessoas falando rápido aqui, alguns menos rápido, né? E eu fico pensando assim, o que nós precisamos no Brasil é ter um Rogério Betti, por exemplo, desculpe, mas vamos falar, em vez do Tony Ramos. Vocês estão entendendo? Se o Rogério tiver a felicidade de indústrias como a Valer, de contratar ele para fazer esse tipo de divulgação, nós estamos do outro lado. O nosso problema é que a imagem nós estamos falando de carne, mas a imagem do pecuarista hoje ela está totalmente denegrida. Nós temos modelos aí andando de avião, olhando, tipo, eles estão destruindo a Amazônia. Gente, isso não pode acontecer. Vejam o que falou. Os meus funcionários estão dispostos a gastar mais por comprar carne boa. E é verdade. Os nossos funcionários, os famosos peões da estância, vocês acham que eles comem carne ruim? Mas de jeito nenhum. Mas por quê? Mas eles sabem de onde vem. E eu vou agora desafiar todos aqui. O nosso problema brasileiro é nós buscarmos a originação da carne. Nós não podemos hoje conviver com carne clandestina. Carne que chega aos pontos de venda sem fiscalização. Isso é muito grave. E isso graça no Brasil. Mas o que está acontecendo no Brasil também? Vocês não têm... Você sabe que a raça que mais vende sêmen no país é a raça Angus, mais do que Nelore, que hoje o rebanho Nelore é 90% da nossa população bovina, e vende mais Angus. O que está acontecendo? Está abrindo um leque de produção de F1, vacas Nelore com Angus, e essas vacas serão as matrizes da grande produção de qualidade da carne brasileira, de exportação ou de consumo interno. Eu digo assim, as informações elas são rápidas, elas estão contribuindo, as redes sociais. E o que está acontecendo? Isso cada vez mais rápido nós vamos atrás da carne de qualidade. E vai ter carne de qualidade. Mas eu acho assim, carne é saúde e a saúde passa pela originação. E nós todos aqui envolvidos na cadeia, e bacana porque a discussão da cadeia é uma coisa meio nova. Isso não é de muito tempo atrás. E olha só, aqui está cheio de gente que passou, que parou para escutar, porque isso aqui é uma coisa diferente na Expo Inter. Não, agora nós estamos conversando aqui de uma maneira bem descontraída e as pessoas se entendendo que nós juntos chegaremos lá. Não é o Afif Domingos, mas juntos chegaremos lá. Com a cadeia, trabalhando tudo, parte sanitária, parte de comércio. Está faltando aqui a indústria frigorífica, né? Era bom estar aqui, não apareceu. Então, eu estou à disposição aí. Obrigado. Bom, Rogério, você tem o mesmo tempo do Tony Ramos, que teve na televisão, para dar a receita de produção da carne de qualidade. Eu só queria fazer um parênteses antes, em relação à receita da carne de qualidade. Uma coisa que eu tenho mirado bastante é a questão do vinho. O vinho, acho que tem uma lição boa para a gente aprender com o vinho, que há pouco tempo atrás, há 20 anos atrás, a gente nem tomava vinho, mas tomava um vinho de péssima qualidade, e rapidamente a gente evoluiu. E o vinho tem tanto o vinho commodity, mas tem aquele vinho especial daquele produtor, daquela fazenda, e é tão gostoso você descobrir um vinho legal e tudo mais. E é o que a gente procura fazer lá no açougue, né? Trazer a carne da fazenda tal. A carne tem terroir. Acho que essa palavra terroir, a gente pode usá-la, né? Roubá-la para o segmento da carne, porque o Angus, o meio sangue, o Hereford aqui do sul, ele é diferente lá do Mato Grosso, que já está lá. Eu já trago carne de alta floresta, né? Campo Grande ali, a região, Camapuã. Eu vou comprar o gado lá. É interessante que o consumidor ele quer saber, putz, mas de onde que é? Aí eu falo o nome do produtor, não sei o quê, o cara fica comprando a ideia, agregando o valor a um produto de qualidade. Então, eu acho que a gente poderia aprender um pouco com que o vinho
já fez o caminho e seguir esse caminho. Agora, uma carne de qualidade não está relacionada somente a uma raça A ou uma raça B, né? Não está relacionado somente se ele come pasto ou se ele é confinado, né? São características diferentes e onde a gente quer mostrar para o cliente que ele possa degustar, ele possa experimentar carnes diferentes. Então, a gente tem lá nosso açougue meio sangue Angus do Mato Grosso, tem Angus do Sul, tem Brahma, Wagyu, Hereford. Então, a nossa ideia é sempre trazer esse tipo de produto e mostrar para o cliente que mesmo no Nelore é possível ser de altíssima qualidade, né? E o importante também é não só ter uma carne de qualidade, mas como preparar, né? Na ponta ali, na hora da churrasqueira, preparar a carne direito, porque dá um trabalho desgraçado para produzir um gado de qualidade, né? Custa caro botar gordura no animal, né? Aí chega lá na hora da churrasqueira, o cara me queima a carne, eu chego a chorar, é verdade, dói o coração, é verdade. Então, é engraçado que as pessoas estão dispostas, estão querendo aprender. Lá no açougue a gente faz cursos, né? O curso é 100% lotado, sempre. Então, acho que o churrasco de qualidade, obviamente, passa, sem dúvida nenhuma, por uma carne de qualidade, independente de qual raça, porque com carne ruim não se faz churrasco bom. Agora, é possível fazer um churrasco ruim com carne boa, né? E aí você preparar de maneira correta, olhar o fogo, prestar atenção na questão do fogo, temperatura, forma de temperar. Mas o mais importante que eu falo sempre é que no churrasco pode até ter uma carne dura, só não pode ter gente chata, né? O churrasco é um ingrediente obrigatório, porque imagina a carne maravilhosa, cerveja gelada e um monte de gente chata do lado, não faz o menor sentido, né? Eu queria dar um palpite aqui nesse resgate, sair um pouco da sensação de consumir uma carne maravilhosa que está sendo muito bem passado ao nosso telespectador e falar o seguinte: se vocês continuarem falando, vai acontecer um desbalanceio. Vai ter muita gente querendo consumir e pouca produção. O que acontece no Brasil? Está faltando na pecuária, eu acho que não sei se todo mundo concorda, maior produtividade. Produtividade seria o seguinte: o hectare para produzir pecuária é muito caro. E nós temos que ter mais quilos por hectare na fazenda. E isso é uma equação que precisa de diversas atitudes, no sentido de aquisição de tecnologia, mudança de cabeça, pessoal, pensar também na sucessão do negócio. Olha, tem tanta ferramenta aí disponível, mas hoje o que nós estamos atrasados, não sei se o Alcides concorda comigo, nós ainda temos uma pecuária que precisa melhorar muito nesse aspecto. Eu gostaria de complementar ambos. Quando você fala de uma maior produtividade por hectare, isso, claro que isso é fundamental, é necessário, e o caminho para isso é esse. Ontem nós estivemos aqui, entre as inúmeras reuniões excepcionais aqui da Expo Inter, nós estávamos com o Alexandre Zadra, o presidente da BCZ, Arnaldinho, estava junto, participando da reunião aqui, na Expo Inter, e ele disse alto e bom som, ele falou: a melhor matriz que eu já encontrei na minha vida é uma meio-sangue Hereford. Presidente da BCZ, não sei o que estou falando. Então, olha como é que é bacana essas quebras de paradigma. Entretanto, é interessante a gente amarrar uma coisa a outra. Quando você propõe uma melhoria de produtividade, você vai ter melhores matrizes, você vai ter melhores manejos, você vai ter melhores protocolos de sanidade que vão favorecer a segurança e a sanidade, e você começa a produzir mais. A gente não pode esquecer o seguinte: temos bons cálculos de excelentes analistas brasileiros, Maurício Palma Nogueira, Lígia Pimentel, dizendo que nós tivemos, no ano passado, algo em torno de 40 milhões de fêmeas em idade reprodutivas sem reproduzir. Veja bem, nós temos uma recuperação do valor de arroba hoje justamente por um princípio perverso, que não é o da boa demanda, é da falta de oferta. Então você imagine se essas 40 milhões de vacas nós conseguíssemos, da noite para o dia, a gente fala assim: vamos botá-las em reprodução. Mas eu gostaria muito de lembrar a todos que os 80% de consumo do mercado interno não vivem de churrasco. Então a gente precisa levar a todos os rincões de consumo brasileiro a possibilidade e a educação
de como comer, de como proceder aos infinitos cortes possíveis, as infinitas maneiras de transformar todas as refeições de carne em momentos inesquecíveis. Bom, a indústria veterinária, no papel dela, não é ensinar o churrasco, como é o caso do Rogério, né? Mas ela tem a receita para fazer a carne de qualidade. O que a indústria tem a dizer sobre essa receita da carne de qualidade, protocolos sanitários? Então, mais do que vender produtos, a indústria veterinária está tendo que entregar soluções diferenciadas para as fazendas. E nesse ponto, nós temos que investir muito em capacitação, de novo, em treinamento da mão de obra das fazendas. Nós temos que entregar, como o Thiago falou aqui, calendários sanitários que garantam a qualidade desse produto. Não começa lá no boi na hora que está terminando, começa lá no nascimento. Então nós temos que fazer um calendário de vacinação muito bem feito, temos que controlar os parasitas, fazer protocolos de tratamento que se adequem às questões de resíduo, por exemplo. Esse é o grande papel da indústria. E o investimento na mão de obra, dos colaboradores, dos peões das fazendas. Isso aí é extremamente importante, porque não adianta eu entregar o produto de altíssima qualidade e ele não ser utilizado da maneira correta, na hora correta. Então, eu tenho que investir. A indústria investe cada vez mais nessa capacitação, porque ela é fundamental e é ela que vai fazer a gente entregar a carne com a melhor qualidade possível. Deixa eu voltar para o Alcides Torres. Como é que você vê hoje perspectivas para a nossa pecuária, para o produtor, para essa carne de qualidade, essa relação melhor com o consumidor? Um exemplo, acho que vocês não sabem disso, mas tem um pessoal aí que já está produzindo boi, fazendo seleção para boi, de conversão alimentar, de 2 quilos de matéria seca para 1 quilo de carne. É claro que isso não é generalizado, isso vai ser uma revolução que a gente nem imagina, e talvez assim a gente não precisa de tanta área a mais. São as coisas assim medonhas, que não é só a tecnologia de ciência, de moléculas, essas coisas todas, tá? Agora, falando do ciclo, antes que você corte a minha palavra aí. Bom, vamos falar em 3 anos, 5 anos de perspectivas? Nós vamos navegar agora, nos próximos 3 anos, gente, num ciclo de baixa de preço. Não adianta negar os fatos, tá? Então, a expectativa... nós temos um ciclo de preços pecuários, a gente veio de um ciclo de alta. O primeiro, altas, a gente considera sem inflação. O primeiro ano de queda de preço foi o ano passado. Nós estamos vivendo um segundo ano que foi intensificado em função desses fatos todos que nós temos conhecimento. E o abate de fêmea aumentou em 2017, no primeiro trimestre. Então alguém pode falar, é besteira você falar isso, porque no primeiro trimestre a gente tem a influência do descarte de vaca de estação de monta vazia que vai para o abate. Pode ser, tá? Mas nós não acreditamos nisso, então a gente acredita que agora começa o aumento de abate de vacas, porque o preço dos animais de reposição caíram bastante e não devem se recuperar, tá? Então, vamos dizer assim, a perspectiva para os próximos 3 anos, que a gente tem ainda um ano de 2018, pensando só em cotação, tá? Em queda de preço em 2018, 2019, e para um planejamento estratégico, 2020 vai ser o ano da retomada dos preços da arroba do boi gordo, tá? Nós estamos retomando agora os preços nessa época. Não, nós estamos retomando o preço agora em função da sazonalidade de capim. Agora é entre safra, e a entre safra você não pode ignorar, tá? Então agora o que tinha que cair, eu acho que já caiu, se não tiver nenhuma outra denúncia escandalosa. Então agora os preços devem subir até outubro, novembro, e depois cai de novo com a safra que a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, vai depender, tá? É claro que os preços não voltam muito, porque você tem ainda uma pressão de outros fatores. Está ajudando muito, caíram os custos de produção, caiu o preço do farelo, do milho, do sorgo, etc. Isso também foi um incentivo, né? Por que o preço subiu muito rapidamente agora? Porque praticamente caiu o primeiro ciclo de confinamento em função dessa bronca toda. O pior desastre dessa bronca toda foi uma quebra de confiança. Então, isso que deixou todo mundo apavorado, tá? Mas agora parece que essa confiança já foi recuperada. Foram 6 meses de dureza e nós estamos agora caminhando por um cenário normal, com base nos fundamentos do mercado, tá? Mercado doméstico, tá? O mercado interno é o nosso principal consumo, como foi dito aí, 80%, 90%, e a gente precisa da exportação como canal de exportação.
Precisamos da exportação de carne e precisamos da exportação de bovinos vivos, que é muito interessante. O Rio Grande do Sul tem se destacado, São Paulo, que estava fora desse mercado, está atuando bem. A Turquia é o protagonista agora dessas importações, antigamente era a Venezuela. O nível de bovino exportado, a gente deve chegar a 170 mil cabeças, não é muito, a gente chegou a exportar 600 mil cabeças. É um mercado de nicho, tá? E que a gente tem que aproveitar. Hoje o Brasil é um dos grandes exportadores de gado em pé através dos oceanos. Tá? E sobre o ponto de vista de estrutura, em função dessas crises todas, a gente fala assim, o preço vai subir em outubro, novembro. Tá? Se todo mundo confinar boi hoje, aí talvez o preço caia em outubro, novembro. Isso que é legal no mercado. Esse dinamismo, o segredo é ficar constantemente informado. Vamos dizer assim, então, para os próximos 3 anos, eu seria conservador com relação a preço e eu tenho que aplicar, então, em mais tecnologia, produzir mais por hectare para fazer frente a esse cenário pouco favorável. Aí alguém pode falar assim, pô, mas R$140 já é bom. É bom. É bom, tá? Mas então, quer dizer, se tá bom, tá bom. E quem vender acima das relações de mercado, melhor ainda, tá? É isso aí, Zaidan. Legal. Bom, chegamos à parte final desse fórum. Eu vou passar a bola para todos. Vamos começar pelo Emílio Salani, que aqui representa o Sindan, que é o sindicato, Associação das Indústrias Veterinárias aqui no Brasil. Já agradecendo muito. Sua presença é muito importante aqui para nós. Bom, eu só queria pegar aí de tudo que eu aprendi com eles, em cima dos 3% gasto com sanidade. Nós temos que, os laboratórios, com toda a cadeia, passar essa informação o melhor possível. É praticamente proibitivo, desnecessário, acessar um produto de má qualidade, de qualidade suspeita, para fazer um programa sanitário hoje que tem esse nível de impacto, esse percentual de impacto na produção da pecuária. Primeira coisa. A segunda coisa é, a cadeia está muito, muito atenta com o novo PINEFA, o PINEFA 17/26, que é o Plano Nacional de Erradicação de Febre Aftosa. Está muito envolvido. Então é importante que todos eles possam discutir. Nós pegamos ontem, por exemplo, algumas associações importantíssimas de pecuária, de bovinocultura, dizendo o seguinte, só voltamos a discutir esse tema quando a gente souber de onde vem o dinheiro. Olha que coisa básica, porque é um programa que vai necessitar um investimento muito grande. E agradecer o Valê, agradecer os colegas, pedir desculpa alguma coisa e espero que possa estar presente no segundo fórum aqui com vocês. Obrigado, Emílio. Caju, obrigado também pela sua participação importante aqui. Eu que agradeço. Na minha última manifestação, eu não posso deixar... não vou fazer comercial da GAP, não. Mas não é isso. Mas se eu posso usar o microfone... É uma empresa muito nova também, né? 100 anos. Se eu posso usar o microfone para mandar mensagens para muita gente, é a questão cultural nossa do pecuarista, já que estamos falando de pecuária, a deficiência do associativismo. Então eu acho que a gente precisa buscar isso. Quando eu venho num programa desse aqui, eu fico contente, eu vejo que as coisas estão evoluindo, mas eu sei que é pela questão agrária, pela questão assim o pessoal foi espalhado pelo Brasil todo, então é difícil se juntar para conversar. Existem as rivalidades, que a gente tem que... quebra de paradigmas. Tudo isso eu acho que é importante nós conseguir avançar se juntando para ser mais forte. Então eu acho que é essa mensagem que eu queria deixar. E eu gostei muito do programa da Valé, porque está juntando a gente aí, tá bom? Então, o representante da Valé está aqui conosco. Guilherme, obrigado. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade de ter participado, parabenizar a todos aí, porque realmente o fórum foi muito interessante e eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. E como mensagem final da Valé, nós sempre, pensando nessa questão de maior exigência, nós vamos estar sempre investindo em produtos de alta qualidade, em produtos diferenciados, atentos ao mercado, produtos modernos, produtos com baixo período de carência e pensar muito em prevenção. A Valé, ela pensa muito em prevenção. Nós temos que, cada vez mais, a receita antiga lá de que
prevenir é melhor que remediar, ela continua e a Valer continua investindo nisso. Além de pensar sempre nos colaboradores das fazendas, investir em capacitação e em serviços diferenciados que agreguem a cadeia como um todo. Muito obrigado. Obrigado também ao Tiago, representando a MSD Saúde Animal. Eu que agradeço, foi uma enorme satisfação poder participar. Eu queria parabenizar a Valer pela belíssima iniciativa, em especial o Leonardo Belli, Miguel, todo o time que esteve aí encabeçando essa iniciativa, porque o mercado precisa de mais fóruns como esse. Nós precisamos sentar e debater e tentar não só falar entre nós, mas que isso chegue no grande público. E eu acho que a televisão faz esse papel com muita competência, que é falar dos benefícios de se comer uma boa carne, do potencial produtivo que nós temos nesse país e de quanto nós podemos melhorar se a gente somar força e se a gente fizer as coisas certas. A receita está muito estabelecida. Nós temos tudo para fazer essa produtividade aumentar. Porque hoje, infelizmente, em algumas regiões do Brasil, a gente acostumou com uma subprodutividade, seja em relação a manejo de pastagem, em relação à genética, principalmente em relação à sanidade. A gente acostumou a ver um animal performar com aquela carga parasitária de vermes, por exemplo, resistentes, e acha que aquilo é normal. Uma vez que você entra com um programa sanitário, por exemplo, e faz com que aquele animal esteja livre para expressar o seu potencial genético, nós vamos poder aumentar muito a produtividade do Brasil. E aí, quem sabe, além de retomar o mercado interno, a gente começar a ter alguém viajando pelo mundo para aumentar os países que consomem a carne do Brasil, porque nós temos o potencial de exportar muito mais do que 20%. E eu acho que o ano que vem vai ser um ano crucial. As eleições de 2018 talvez vão ser as mais importantes da nossa história, mais importantes que a de 89, então a gente tem que colocar uma pessoa certa para realmente viajar o mundo e colocar a carne do Brasil onde ela pode entrar, porque o mundo precisa de um produto tão bom como esse que a gente produz. E nós temos a competência, a paixão e sabemos fazer. Obrigado, Tiago. Rogério, aqui representando a Debet, marca Debet. Obrigado, parabéns à Valer, a iniciativa muito bacana, a toda a equipe. É uma honra, mais uma vez, compartilhar com vocês aí, aprender bastante. Eu sou um eterno otimista. Acho que o Brasil tende a crescer bastante. Eu vejo na nova geração, né, filhos e netos de fazendeiros dispostos a melhorar, como que ele pode fazer, até porque a terra encareceu bastante, então ele está sentado em cima de um patrimônio, né, e que se ele não remunerar aquele patrimônio, ele vai acabar vendendo, vai acabar fazendo outras coisas. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente... carne de qualidade, a gente está há pouco tempo, acho que a gente ouve falar isso há 5 anos no Brasil, né? Então imagina nos próximos 10 anos o que vai ser, não é? Eu acho que o produtor tem que continuar fazendo um bom trabalho, tem que buscar novas tecnologias, a gente tem que compartilhar essas informações, e eu acho que o momento é esse, o momento é muito oportuno, e eu acho que a população só tende a se beneficiar porque cada vez mais a carne brasileira vai ser melhor e acessível a mais pessoas. E é isso aí. É um prazer, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado. Alcides Torres, Scott Consultoria. A pecuária é uma das poucas atividades onde reina uma relativa liberdade. Isso vale ouro para mim. Por isso que a gente está nessa área. Existe liberdade. Até os governos não gostam muito dessa liberdade que a gente tem, né? E a gente tem liberdade de pensamento. Tá? A gente pode discordar, concordar, mas é uma das poucas atividades em que ela não é monocromática, tá? Ela é estéril. E o pecuarista ainda é um homem livre. Tá? Então, essa é uma característica que vale, né? Já que a gente está falando de valor. Do ponto de vista de bem-estar animal, que foi citado aqui rapidamente, o Brasil reúne as melhores condições do planeta para produzir bovinos num regime de bem-estar animal. A Temple Grandin, ela falou uma vez, se eu tivesse que ter nascido bovino, ou se os budistas falam que a gente vai ressuscitar ou reencarnar em várias formas, eu queria ser um bovino no Brasil. Primeiro, porque eu vou viver num pasto, num regime quente, com sol, e vou morrer antes de ficar velho e decrépito. Então era muito interessante, eu até escrevi isso aí. Tá? Então, e nós temos peritos, inclusive a MSD tem um trabalho de bem-estar animal extraordinário, né? Tem o professor Matheus, assim por diante. Nós temos os desafios, né? O Brasil ainda é uma terra que ainda tem bolsões de pobreza, né? Que resistem, nós temos um desafio enorme. Nós estamos já pensando em exportação, nós temos que pensar grande e pensar pequeno ao mesmo tempo. E a alimentação rica em proteína é uma das saídas para a evolução brasileira. Tá? E eu cito aqui o experimento feito na Universidade Federal de Pernambuco, que ela mudou aquela dieta à base só de carboidrato, mandioca e farinhas, e pôs carne. Farinha de carne, farinha de sangue, não foi nem carne, porque
foi o que os frigoríficos deram para a experiência. Essa população de crianças alimentadas com proteína animal cresceram mais, conseguiu entender matemática, entender o mapa, ou seja, melhorou a cognição mental. Essa é a revolução silenciosa que a gente faz aqui e é mérito para todo mundo que faz isso sem guerra, sem revolução, etc. Nós possuímos, eu não vou falar aqui de tecnologia de clima tropical, porque o mundo inteiro tem, mas nós temos a de clima temperado, mas nós temos a de clima tropical. Então nós temos tecnologia e conhecimento para ter essa pecuária que a gente tem hoje e que a gente não pode esquecer que foi uma ideia plantada há 50 anos e que agora que nós estamos colhendo, tá? E eu poderia estender isso aqui aí por vários e vários, aí o Zaidan vai morrer de sono, mas eu termino, quer dizer, a principal característica mesmo da pecuária brasileira é só a gente olhar aqui para a sala. Jovens na plateia. Quando você vai nos Estados Unidos ou na Europa, é só veterano, é cara da minha idade, de 50, 60, 70 anos. Está acabando a população. E aqui não. Aqui a gente tem ainda uma juventude que vai realmente fazer frente à demanda global, pelo menos por uma ou duas gerações. Então essa é a força da pecuária brasileira. É isso aí. Obrigado, Alcides. Eduardo Fornari, representando a cadeia de restaurantes Vermelho Grill. Eu acho que a gente não deve terminar esse debate. A história do associativismo que o Caju disse, isso é fundamental. A gente tem que juntar todos os elos da cadeia, inclusive a gente, que é a ponta final, e discutir mais a pecuária. Porque eu acho que a gente tem, fazendo uma analogia aí, a faca e o queijo na mão para produzir disparada a melhor carne do país. Só falta a gente trabalhar um pouquinho melhor que nós vamos chegar lá. Em nome do Canal do Boi, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, a quem está em casa assistindo a gravação desse primeiro fórum, Carne à Saúde. Agradecer a Valê também, Miguel, Patrícia. E eu gostaria de chamar aqui, para a gente finalizar, o organizador desse evento, Leonardo, que é gerente da linha Performance da Valê. Eu queria agradecer a todos, a presença de todos vocês. Acho que hoje nós tomamos aí uma dose cavalar de mensagens positivas, de incentivo... Bovina, boa. Dose bovina de mensagens positivas. Eu acho que um grupo de feras aqui. E essa é uma primeira sementinha, né? Nós plantamos a semente, cabe a nós agora regar para ter uma árvore frondosa e cada vez mais crescendo e frondosa, né? Muito obrigado a todos por estarem aqui. Valeu. Obrigado, gente. Leonardo Belli, muito obrigado pela... Obrigado, Jorge. Pois é, você pode rever as duas partes desse fórum no YouTube, Canal do Boi, e também no Facebook do Canal do Boi, não é, Renata? Amanhã tem mais, né, Zaidan? Amanhã vamos ter mais VTs. De amanhã até sexta teremos mais 3 momentos importantes que aconteceram durante a Expo Inter em Esteio, com esse primeiro fórum Carne à Saúde do Canal do Boi e da Valê. Vambora, Zaidan? Vambora. Bom, para você uma ótima terça-feira. Fica agora com o nosso chefe, Renato Lapenta, com o Brasil Gourmet. E depois o Adriano Edival traz os destaques da nossa agenda de leilões Na Batida do Martelo. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, até amanhã.